O Grande Movimento Adventista. Capítulo 4. O Tempo do Fim. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Que significa a expressão tempo do fim? Não pode ser o fim de tudo, pois nesse caso a porção selada da profecia de Daniel não teria qualquer proveito para a humanidade. Uma vez que as coisas reveladas nos pertencem a nós, essa porção precisa ser aplicável a algum período de nossa história. Assim, a expressão tempo do fim parece referir-se a um período pouco antes do fim propriamente dito, no qual as coisas apresentadas a Daniel seriam compreendidas. O dia da sua preparação. Isso, sem dúvida, se refere ao tempo ao qual o profeta Naum chama de o dia da sua preparação. Nesse trecho, o profeta fala da destruição de Nínive. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando. Mas a atenção do profeta é primeiro chamada para uma calamidade maior, que viria sobre todo o mundo. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Carros com tochas flamejantes. Mais adiante, o profeta fala sobre esse dia de preparação. Os carros como tochas flamejantes no dia da sua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como de tochas, correrão como relâmpagos. Ele se lembrará dos seus valentes. Eles, porém, tropeçarão na sua marcha, apressar-se-ão para chegar ao seu muro, quando o amparo for preparado. Que acurada descrição dos modernos trens correndo qual relâmpagos, com o condutor constantemente contando e recontando seus passageiros de uma estação a outra. E como andam tropeçando quando o trem está em movimento. Além disso, há um enorme consumo de árvores para construir ligações ferroviárias, cavaletes de trabalho, coberturas contra a neve, etc. Disse que uma estrada ao longo das montanhas de Sierra Nevada possui 75 quilômetros de coberturas contra a neve feitas com árvores. E isso o profeta disse que ocorreria no dia da sua preparação. O profeta Joel também fala do tempo do fim, quando é dada a seguinte ordem aos servos do Senhor: Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. E o profeta Sofonias mais uma vez fala sobre esse mesmo tempo. Concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Para entender mais claramente o que significa a expressão tempo do fim, bem como seu início, vamos citar outro caso em que o mesmo termo é usado. Em Daniel 11, lemos sobre um poder perseguidor que manteria seu domínio até o tempo do fim. O Senhor diz a respeito dele:
Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque se dará ainda no tempo determinado. A obra do chifre pequeno. A maioria dos comentaristas protestantes concordam em aplicar o poder do chifre pequeno de Daniel 7 à Igreja Romana, que tinha o poder civil em suas mãos durante o tempo determinado. Esse tempo determinado foi de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Daniel 12, 7. Esses foram os 1260 dias proféticos, 1260 anos do governo civil do chifre pequeno, que se estenderam de 538 a 1798 d.C. Nessa última data, 1798, o poder do chifre pequeno foi retirado, no tempo determinado. Nessa data, o povo cessou de cair pela mão desse poder, como tinha sido o caso até aquele momento. Portanto, o ano de 1798 marca o início desse período de tempo profético chamado Tempo do Fim. Em 1798, encerraram-se os 1260 dias, ou 1260 anos, durante os quais as duas testemunhas, Antigo e Novo Testamentos do Senhor, deviam profetizar vestidas de saco. Apocalipse 11, 3. Durante a Idade das Trevas, marcada pela perseguição, as Escrituras foram mantidas nos idiomas grego e latim, desconhecido para as pessoas comuns. Essa restrição quanto ao acesso à Bíblia se compara a estar ela vestida de saco. As duas testemunhas são assassinadas. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar vestidas de saco, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, Satanás incitando e usando homens mundanos, e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. É crucificado, versões dinamarquesa e revisada. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Apocalipse 11, de 7 a 9. O Reino de Terror. O assassinato dessas duas testemunhas ocorreu no chamado Reino de Terror na França, de 1792 a 1795, ou seja, por 3 anos e meio. Apesar da Revolução Francesa continuar por cerca de 6 ou 7 anos, durante os primeiros 3 anos e meio, grandes esforços foram empregados na tentativa de destruir a Bíblia, a religião e todos os que se atrevessem a defendê-las. Declarando guerra à monarquia e ao sacerdócio, a Revolução Francesa transformou-se numa luta para exterminar tanto Deus quanto a Bíblia. A seguinte citação fala sobre o tempo imediatamente anterior à Revolução. Nunca se esqueçam de que antes da Revolução de 1792, os promotores da infidelidade na França se uniram e gastaram cerca de 4,5 milhões de dólares em um ano, comprando, imprimindo e disseminando livros com o fim de corromper as mentes do povo e prepará-las para tomar medidas desesperadas. Escritores descrentes. O caminho para essa revolução foi preparado pelos escritos de Voltaire, Mirabeau, Diderot, Helvétius, D'Alembert, Condorcet, Rousseau e outros do mesmo gênero. Nesses livros, os autores se esforçaram por disseminar princípios subversivos, tanto da religião natural quanto da revelada. A revelação não foi apenas contestada, mas deixada completamente de lado. A divindade foi banida do universo e substituída por um fantasma imaginário sob o nome de deusa da razão. A situação tomou uma dimensão tal que no ano de 1793, artistas teatrais eram ruidosamente aplaudidos por sua blasfema zombaria contra Deus e a Bíblia. Eis um exemplo. O comediante Monet, na igreja de Saint-Roch, Paris, alcançou as alturas da impiedade. Deus, disse ele, se existes, vingues o teu nome ofendido, dou-te o desafio. Tu permaneces em silêncio, não ousas lançar teus trovões. Quem, depois disso, vai acreditar em tua existência? Obra blasfema em Lyon, França.
Vale ressaltar que esses que mataram as testemunhas estavam de novo crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Esse fato pode ser visto nos procedimentos para uma festa realizada por Fouché em Lyons, em honra de Chalier, o governador de Lyon que havia sido morto. Antes de sua chegada a Lyon, Fouché ordenou que todos os símbolos religiosos devessem ser destruídos e fosse escrito nos portões dos cemitérios: a morte é um sono eterno. A estátua de Chalier foi conduzida pelas ruas seguida por uma imensa multidão de assassinos e prostitutas. Depois deles veio um jumento levando o evangelho, a cruz e os vasos de comunhão que logo foram entregues às chamas, e o jumento foi obrigado a beber na taça da Santa Ceia o vinho consagrado. A festa da razão realizada em Paris é descrita da seguinte forma: dirigiram-se como procissão até a convenção, e a plebe caricaturava de forma mais ridícula possível as cerimônias da religião. Homens, usando sobrepeles e veste sacerdotal, cantavam aleluias e dançavam a carmanhola diante do bar da convenção. Lá depositaram a hóstia, as caixas em que esta era guardada e as estátuas de ouro e prata. Proferiram discursos cômicos. Ó vós, exclamou uma comitiva de Saint-Denis, ó vós, instrumentos de fanatismo, santos abençoados de todos os tipos, ao menos sede patriotas, levantai-vos em massa e servi ao país, indo para a casa da moeda para serem derretidos. A palavra de Deus emerge da obscuridade. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, nas testemunhas, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Apocalipse 11, 11 e 12. Chegaram o momento de Deus trazer sua palavra do anonimato e expô-la perante o mundo. Chegaram o momento, em 1798, de realizar-se um trabalho missionário em todo o mundo. Em 1804, a Sociedade Bíblica Britânica foi organizada. A isso seguiu-se a organização de dezenas de outras sociedades bíblicas. A Bíblia agora está traduzida em todos os principais idiomas do mundo. Desse modo, o destaque das Escrituras, as 2 testemunhas, que ocupam agora um lugar acessível a todos, compara-se à sua ascensão ao céu numa nuvem. No tempo da Revolução Francesa, Voltaire afirmou que em 100 anos a Bíblia seria totalmente obsoleta. Ao invés disso, no 100º ano, mais Bíblias haviam sido distribuídas só na França do que todas existentes no momento de sua afirmação. E disse que a própria casa em que ele fez tal declaração é agora usada como uma casa da Bíblia. Descoberta a Pedra Roseta. Há 2 pontos relacionados ao ano de 1798 e ao povo francês que devemos observar. Em primeiro lugar, naquele ano, o exército francês, sob o comando do general Berthier, derrubou o governo papal em Roma, cumprindo, sem saber, a profecia relativa a esse evento registrada no livro contra o qual eles, o povo, guerreavam. Em segundo lugar, no mesmo ano, no Forte Saint-Julien, no braço do Nilo chamado Roseta, o exército francês fez uma escavação e descobriu a famosa Pedra Roseta, que se encontra agora no Museu Britânico. Essa pedra possui uma inscrição em 3 formas: hieróglifos, a escrita utilizada pelos sacerdotes egípcios, o demótico, forma de escrita utilizada pelas pessoas comuns, e o grego. A comparação entre essas inscrições foi a chave que permitiu decifrar os escritos demóticos e hieróglifos até então enigmáticos. Agora, disse alguém, a pá e a picareta, desenterrando estes escritos em caracteres demóticos, fornece mais provas da exatidão dos antigos registros bíblicos do que qualquer outra fonte fora das Escrituras. Dessa forma, as próprias pessoas que planejavam exterminar a Bíblia ajudaram, sem perceber, a cumprir a profecia de que o domínio do papado se encerraria ao final dos 1260 anos, e a descobrir também a chave para os escritos que confirmavam a veracidade da Bíblia que tão arduamente procuravam destruir. Deves permanecer na tua herança.
O que o anjo disse a Daniel que deveria ocorrer por ocasião do tempo do fim? Desde o momento em que ele ouviu o santo dizer, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, em Daniel 8,14, ele se questionou quanto ao que seria o fim destas coisas e quanto tempo elas deveriam durar. Finalmente, é-lhe dado a entender que o conhecimento do tempo não era para seus dias. Foi-lhe dito, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Estarás na tua sorte. Daniel 12:13. Alguns supõem que essa passagem se refira ao fim do mundo, quando Daniel, em companhia do restante do povo do Senhor, receberá sua recompensa e permanecerá em sua herança. A palavra hebraica corresponde à herança, lote herdado, pedaço de terra, sorte, etc. Conforme os especialistas, é ger-vel. No entanto, não é essa a palavra que nessa passagem se traduz por herança. A palavra aqui é gohal. Eruditos em hebraico nos dizem que o gohal ocorre 76 vezes no Antigo Testamento, e é a mesma palavra usada para mencionar a purificação típica do santuário, momento em que eram lançadas sortes para determinar qual dos dois bodes seria morto. Enquanto o sumo sacerdote pegava o sangue do bode para o Senhor e entrava no santuário para realizar a purificação, todo Israel afligia sua alma e confessava seus pecados a fim de serem purificados, e então receber a bênção do sumo sacerdote quando este saía do santuário. Assim, naquele dia Israel permanecia ou estava em sua sorte. Quando viesse a purificação final do santuário, ao fim dos 2.300 dias, o caso de Daniel, juntamente com os de todos os justos mortos, seria revisado perante Deus. É assim que Daniel deveria permanecer ou estar em sua sorte. Palavras seladas até 1798. Em resposta à pergunta de Daniel, meu senhor, qual será o fim destas coisas? É dito, estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Daniel 12:9. O aspecto que deixou a mente de Daniel intrigada foi quando ou quanto tempo e qual será o fim. Esses foram os pontos que deixaram o profeta perplexo e preocupado, e somente esses pontos é que deveriam permanecer cerrados e selados até o tempo do fim, e não o livro todo de Daniel como alguns imaginavam. Antes de 1798, houve estudiosos das profecias que receberam luz sobre as 70 semanas e entenderam que seu início ocorreu em 457 a.C., e que o ministério público de Cristo, sua morte, etc., estavam contemplados nessa profecia. Foi o cumprimento exato dessas profecias referente à missão do Salvador que lhe serviu de grande prova de que ele era o verdadeiro Messias e de que a data do início das 70 semanas estava inalteravelmente determinada. No entanto, foi a falta de compreensão de que as 70 semanas constituíam a primeira parte dos 2.300 dias que deixou o assunto selado até depois de 1798, conforme predito. A chave para os 2.300 dias. Analisemos agora alguns fatos. Até o ano 1798, os intérpretes das profecias não possuíam luz a respeito do fim do período dos 2.300 dias. Eles conseguiam entender os símbolos, a imagem e as bestas do livro de Daniel, mas não sabiam quando os 2.300 terminariam, justamente por não saberem a data de seu início. Como prova disso, lemos no Midnight Cry, Clamor da Meia-Noite, um periódico do início do movimento adventista datado de 15 de junho de 1842. É muito interessante descobrir os vários escritores independentes que, desde 1798, perceberam o que antes era completamente imperceptível, que as 70 semanas eram a chave para os 2.300 dias. Muitos descobrem a luz.
Assim como esse conhecimento havia sido selado até a data determinada por Deus, em que seria aberto à compreensão de seu povo, da mesma forma, quando o tempo do fim chegou, muitos, em conformidade com a profecia de Daniel 12:4, passaram a investigar as Escrituras, esquadrinhando-a a fim de entender esse assunto. Comparando algumas traduções desse texto bíblico, a ideia ficará bem clara. O Dr. Adam Clarke diz: muitos buscarão pesquisar o sentido, e desta maneira o conhecimento aumentará. Na Bíblia alemã de Lutero, versão revisada, lemos: assim muitos se porão sobre ele, e encontrarão grande entendimento. A Bíblia alemã paralela diz: muitos o percorrerão por inteiro, e assim o conhecimento aumentará. A Bíblia alemã de Van Es, também aceita pelo Papa para os leitores católicos, traduz assim: muitos o pesquisarão e o conhecimento será grande. A Bíblia sueca declara: muitos nele pesquisarão e o conhecimento se tornará grande. A versão dinamarco-norueguesa revisada afirma: muitos pesquisarão avidamente e o conhecimento se tornará abundante. No Midnight Cry de 15 de junho de 1842, lemos sobre essa busca e consequente compreensão do que estava selado antes de 1798. Não é uma coincidência maravilhosa que tantos escritores, sem qualquer conhecimento uns dos outros, tenham chegado às mesmas conclusões quase ao mesmo tempo? A seguir, apresentamos uma lista com 20 pessoas distintas que descobriram a verdade sobre o fim dos 2.300 dias, não por se comunicarem entre si, mas por pesquisarem diligentemente as Escrituras, guiados pela influência do Espírito de Deus. Encabeçando a lista está Guilherme Miller, do estado de Nova York. Em seguida vem A. J. Krupp, de Filadélfia, na Pensilvânia. David McGregor, de Falmouth, Maine. Edward Irving, da Inglaterra. Archibald Mason, da Escócia. W. E. Davis, da Carolina do Sul. Joseph Wolff, que trabalhou em várias partes da Ásia. Alexander Campbell, em seu debate com Robert Dale Owen, em 1829. O capitão Landers, de Liverpool, Inglaterra. Leonard Heinrich Kelber, de Stuttgart, Alemanha. Lacunza, da Espanha. Hans Peter, de Den Haag, Holanda. Dr. Cappadoce, de Amsterdã, na Holanda. Hall, da Bavária, sacerdotes da Tartária, em 1821, estudantes da Bíblia do Iêmen, em seu livro chamado Sera. Hengstenberg, em outra parte da Alemanha. Russos, do Mar Cáspio. Molokaners, nas margens do Báltico, etc. A citação a seguir explica como esse assunto foi revelado de tempo em tempo a diferentes estudantes da profecia que não se conheciam. Lemos o seguinte no Midnight Cry de 15 de junho de 1842. Acabo de receber um livro com o título 2 artigos sobre os 2.300 dias proféticos de Daniel e o dever cristão de investigar acerca do livramento da Igreja por Archibald Mason, ministro do Evangelho, Wishatal, Escócia, Newburgh. Impresso a partir da edição de Glasgow por M. Ward Gasley, em 1820. Neste livro, Mason diz: recentemente vi um pequeno panfleto publicado pela primeira vez na América pelo reverendo William Davis, da Carolina do Sul, e republicado em 1818 em Workington, no sul da Inglaterra. Esse autor afirma que os 2.300 dias tiveram início com as 70 semanas de Daniel 9:24. Sou obrigado a concordar com essa ideia. Davis, da Carolina do Sul. Nesse mesmo volume do Midnight Cry, o editor afirmou: o livro de Davis deve ter sido escrito por volta de 1810. Ao analisar o raciocínio seguido no livro, ele afirma: o leitor pode realmente se deleitar com as produções de Miller, Leach, Storrs ou Hale, mas cremos que ninguém dos atuais escritores sobre o segundo advento sabia da existência desse livro até semana passada. O editor desse jornal, Midnight Cry, nunca tinha ouvido falar dele. A posição de Davis quanto ao tempo, confirmada por Mason, era que os 2.300 dias terminariam no ano judaico de 1843, isto é, em 1844 de nossa era. Joseph Wolff e outros 20 escritores.
No Midnight Cry de 31 de agosto de 1843, lemos que em 1822, Joseph Wolff da Inglaterra publicou um livro intitulado Ele Virá Outra Vez, o Filho do Homem nas Nuvens do Céu. E mais, em 1826, 20 pessoas de todas as crenças ortodoxas reuniram-se em Londres com o Sr. Wolff para estudar a Bíblia. Chegaram a essa mesma conclusão de forma unânime. Acrescentaram 45 anos aos 1.260 dias. Se somarmos 45 anos aos 1.260 anos, chegaremos a 1843, ano judaico, que em realidade é o ano 1844 de nossa era. A posição de Alexander Campbell. No mesmo volume do periódico afirma-se sobre Alexander Campbell. Em 1829, ele teve seu aclamado debate com o infiel Robert Owen, no qual sustentou que as visões de Daniel se estendem até o fim do tempo, que os 2.300 dias são anos e que terminarão cerca de 1.847 anos após o nascimento de Cristo, que ocorreu, segundo seus cálculos, 4 anos antes da contagem comum. Assim, em seu cálculo, os 2.300 dias terminariam ao final do ano judaico inteiro de 1843 da era cristã, em realidade, nosso 1844. No Midnight Cry de 21 de setembro de 1843, encontramos uma declaração a respeito de um livro intitulado Uma Voz para a Bretanha e para a América, numa declaração das Escrituras sobre a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador, pela qual diariamente oramos, dizendo: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Escrito pelo capitão Landers de Liverpool e publicado por S. Kemp & Co. em 1839. Ele, assim como os outros, fornece um cálculo de tempo estabelecendo o fim dos 2.300 dias para 1.847 anos após o nascimento de Cristo. O cálculo chegaria até o nosso ano de 1844, já que seu nascimento ocorreu 4 anos antes da contagem comum. Leonard Heinrich Kelber. Na Review and Herald de 17 de maio de 1892, há um artigo do irmão L. R. Conrad de Hamburgo, Alemanha, que diz: a maioria de nossos leitores provavelmente já ouviu falar do notável prelado luterano Bengel. De acordo com o Schaff, Bengel morreu em 1751, que fixou no século passado a data do aparecimento de Nosso Senhor para o ano de 1836, baseando seus cálculos no número 666 do Apocalipse. Contudo, muito tempo antes desse período expirar, outro estudioso, um diretor-geral chamado Leonard Heinrich Kelber, começou a escrever sobre o assunto. Seu primeiro panfleto, O Fim Está Próximo, surgiu em 1824, contendo uma explicação de Mateus 24 e 25. Foi impresso na Bavária. Em 1835, ele publicou em Stuttgart um panfleto maior com o mesmo título, contendo 126 páginas. Este é de especial interesse. Para prover a nossos leitores uma ideia melhor sobre o material, incluo a tradução do título. O fim vem. Está comprovado de forma detalhada e convincente a partir da palavra de Deus e dos últimos acontecimentos. Ficam totalmente invalidados todos os preconceitos contra aguardar a vinda de Nosso Senhor ou contra os cálculos de tempo, e mostrado claramente como o prelado Bengel equivocou-se em 7 anos com referência ao grande ano decisivo, pois o término não é em 1836, mas no ano de 1843, quando a grande luta entre a luz e as trevas terminará, e começará na terra o tão esperado reinado de paz de Nosso Senhor Jesus. Uma segunda edição surgiu em 1841, também em Stuttgart, e até onde sei, outra na Saxônia. Como indicado no título, após confrontar os preconceitos comuns, o panfleto mostra de forma clara e explícita a conexão existente entre os 2.300 dias de Daniel 8 e as 70 semanas de Daniel 9, levando-nos ao ano de 1843,
ano judaico de 1843 e ano de 1844 de nossa era. Ele mostra, então, no restante do livro, mediante os sinais dos tempos, que esse evento está próximo. Só o fato de ter surgido várias edições revela o interesse que esse panfleto despertou. O irmão Chash, residente agora na Austrália, viu uma propaganda acerca dele na distante província de Cilícia. Depois de solicitar uma cópia, leu-a com grande interesse de portas trancadas. No livro não existe nenhuma indicação de que o autor conhecesse qualquer movimento semelhante acontecendo no mundo. No entanto, pelo Espírito de Deus, ele chegou às mesmas conclusões que os demais. Em 1842, esse autor escreveu um panfleto ainda maior, de 286 páginas, também em Stuttgart, intitulado Pensamentos Primordiais e Escriturísticos Referentes à Criação e à Duração do Mundo, ou uma resposta completa à pergunta: por que Deus criou o mundo em 6 dias sucessivos? A proximidade de Nosso Senhor para julgar o Anticristo, os grandes e alegres eventos do ano de 1843. Ben Ezra, Manuel Lacunza. Em 1812, Lacunza publicou na Espanha um livro intitulado La venida del Messias em Glória e Majestade, A Vinda do Messias em Glória e Majestade. O escritor assumiu o pseudônimo Ben Ezra e supõe-se que ele fosse um judeu convertido. Edward Irving, da Inglaterra, depois de começar a produzir sua obra sobre a Segunda Vinda, traduziu o livro de Ben Ezra para o inglês. Desse modo, sua história é narrada em pelo menos 2 idiomas. É realmente interessante empreender, anos depois, a tarefa de reunir as conclusões dos vários estudiosos que, desde o início do século passado até 1840, calcularam o período dos 2.300 dias e colocaram as 70 semanas como a primeira parte desse período, e descobrir que todos eram unânimes e de que o término do período se daria em 1844. 1844, o verdadeiro fim dos 2.300 dias. Pode-se perguntar, podemos ter certeza de que 1844 é a data certa para o encerramento dos 2.300 dias? Sim, tão certo como uma falsa profecia não pode se cumprir na hora certa, concluímos que o ano de 1844 é o verdadeiro fim para os 2.300 dias. Deus selou esse conhecimento até 1798 e prometeu que a partir de então brilharia luz a esse respeito. Ele guiou por intermédio de seu infalível Espírito os que o buscavam com sinceridade, visando obter uma correta compreensão quanto ao tempo. Havia chegado o momento de o conhecimento sobre o assunto ser multiplicado. Assim, Deus enviou a verdadeira luz sobre o assunto. Conscientes de que o término do tempo foi revelado no tempo do fim, é apropriado que indaguemos acerca da importância dessa descoberta. Com efeito, descobrimos que esse período, referente ao encerramento da obra do Evangelho, revela um tempo definido para o início do juízo. Diz João: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. Não são anjos literais que pregam o evangelho aos homens. O homem é o agente escolhido pelo próprio Deus para pregar o Evangelho até o fim. Portanto, esse anjo mencionado no texto bíblico simboliza a proclamação de que chegou a hora de começar o juízo pela casa de Deus. Tal mensagem não poderia ser dada biblicamente antes que se descobrisse na Bíblia o tempo que conduz ao juízo. Como já foi sugerido, os 2.300 dias levam ao juízo investigativo do povo de Deus. O dia da expiação, um tempo de juízo. O dia da expiação, ou seja, a purificação do santuário terrestre, era e ainda é entendido pelos judeus como um dia de juízo.
E mesmo agora, estando dispersos pelo mundo, e embora não efetuem todo o ritual relacionado a esse dia solene, ainda o observam como um dia de julgamento. Como prova disso, citamos primeiramente um artigo publicado num periódico judaico em São Francisco, Califórnia, intitulado O Intérprete Judeu, órgão dos judeus ortodoxos residentes no oeste das Montanhas Rochosas. Na edição de setembro de 1892, foi anunciado que antes da impressão do volume seguinte, viria o 7º mês e o dia da expiação. O nome do 7º mês é Tisri e o do 6º é Elu. Observem o que diz o documento. Estamos no mês de Elu, e os sons de advertência do shofar, trompeta que soava do 1º ao 10º dia do 7º mês, serão ouvidos todas as manhãs nas sinagogas ortodoxas, anunciando a preparação para o dia de memorial e do juízo final de Yom Kippur. Como estavam no fim de Elu o 6º mês e Tisri, o 7º mês, estava para iniciar-se, ouviriam a cada manhã por 10 dias a trombeta anunciando o julgamento final anual naquele sistema típico. O testemunho de um rabino judeu. Em 1902, Isidor Mayer, rabino de uma grande congregação de judeus em São Francisco, Califórnia, fez a seguinte declaração ao anunciar o dia da expiação. Ao cruzar o limite de tempo de um ano ao outro, o israelita é compelido a lembrar-se da criação e da soberania universal do Criador, e chamado a celebrar ao soar da trombeta o aniversário, por assim dizer, do nascimento do tempo e da coroação do grande rei. Ele é também convocado pelo som da mesma trombeta, ou shofar, a investigar retrospectivamente suas ações durante o ano que se passou, enquanto treme diante do olho do eterno juiz que tudo vê, sentado no trono de julgamento. Como no serviço do templo judaico, o santuário era purificado uma vez por ano, deve ter ficado evidente a Daniel que essa purificação do santuário, ao final dos 2.300 dias, fosse necessariamente ligada a algo mais do que apenas o serviço típico anual. O Senhor já havia instruído seu povo quanto ao fato de que, ao se depararem com símbolos usados nas profecias, o tempo deveria ser contado cada dia por um ano. Assim, o período de 2.300 dias, como vimos, atinge o final da obra de Cristo como sumo sacerdote no santuário celestial, o juízo investigativo daqueles cujos casos foram trazidos mediante confissão a esse santuário. A mensagem do juízo, prevista para o ano de 1844. A partir do momento em que se descobriu o período em que o julgamento dos santos teria início na providência divina, e conforme delineado pela profecia, um caminho foi aberto para que fosse proclamada a mensagem: é chegada a hora do seu juízo. Notem, não é dito que a mensagem seria proclamada imediatamente após a descoberta do tempo determinado, os 2.300 dias, mas que a luz previamente selada seria revelada. Temos evidências claras de que esse fato se cumpriu. Na realidade, veremos nos capítulos seguintes que, da mesma forma que Deus definiu o exato momento em que a mensagem do advento deveria ser proclamada, esse mesmo Deus dirigiu os eventos para que essa proclamação se cumprisse literalmente.